Irmãos caríssimos, paz e bem, Feliz Natal a todos. Na solenidade do Natal do Senhor nós temos diversos formulários de missa. A missa das vésperas, a missa do galo, aquela que é mais famosa porque é o galo que anuncia o novo dia e começa o dia do Natal do Senhor. Depois nós temos a própria missa da aurora, já para ser celebrada no início do novo dia, o dia do Natal do Senhor, e a missa durante o dia. Na nossa reflexão de hoje, nós iremos aproveitar-nos das leituras da missa do dia do Natal. O tema grande deste dia é o tema da luz. É o tema comum em todos os formulários, em diversas leituras do dia do Natal do Senhor. Se na Páscoa da Ressurreição nós temos toda a liturgia do fogo e da luz, o fogo novo que entra na igreja para anunciar o ressuscitado, é do anúncio da Páscoa, da celebração da Páscoa, que brota o calendário litúrgico da igreja. E o Natal também se aproveita desse símbolo muito difuso no Antigo Testamento para anunciar que aquele que chegou, o Senhor, é a luz do mundo. É Ele que ilumina a nossa vida, a igreja e o mundo inteiro. Na antífona de entrada de hoje, um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. O poder repousa sobre seus ombros, ele será chamado mensageiro do conselho de Deus. A primeira leitura do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz. O povo de Israel está na Babilônia, na opressão da Babilônia, e assim ele se pergunta: mas onde está o nosso Deus? Aquilo tudo que ele prometeu, o que está acontecendo? Ele está ou não próximo de nós? E o profeta vai anunciar: ele está, ele chegou, ele vem libertar o seu povo. Como são belos os seus pés que caminham entre nós. E a chegada do Senhor vai sendo percebida por todas aquelas pessoas que estão nas ruínas de Jerusalém. Ouve-se a voz de teus vigias, exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. O Senhor mesmo vai vir para libertar o seu povo. As sentinelas observam isso, que Ele mesmo, o Senhor, chegou. Alegrai-vos e exultai, ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo. O Senhor desnudou o seu braço forte aos olhos de todas as nações. Não só a cidade de Jerusalém, mas todas as nações do mundo verão que o Senhor chegou para Sião, para Jerusalém, que o Senhor veio para o seu povo. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. É um anúncio de salvação que é não somente para o povo de Israel, mas para todos os povos da terra. É um grande anúncio de alegria. Todos são chamados com verbos diferentes para participar desta alegria. As sentinelas, vigias da cidade de Jerusalém, as próprias ruínas de Jerusalém, os estrangeiros, as nações vizinhas, as nações distantes, todos devem se alegrar, exultar de alegria, saltar jubilantes, porque o Senhor chegou. É este o chamado que nós ouvimos na liturgia frequentemente, sobretudo no dia do Natal do Senhor e ao longo da oitava. Ele chegou, alegremo-nos, vençamos a tristeza, porque nós também, no nosso hoje, na nossa história, muitas vezes podemos duvidar da presença de Deus. Ele está conosco de verdade ou não está? Sim, Ele está conosco. O Senhor não abandona o seu povo. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. A este canto novo, nós somos chamados em diversos salmos neste dia do Natal do Senhor. Não basta repetir os cantos velhos, mas o Natal é uma novidade tão grande que é preciso um canto novo para expressar essa alegria. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Alegrai-vos e exultai, cantai salmos ao Senhor ao som da harpa. A segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus.
Ela começa de um modo solene, é propriamente o início da carta aos Hebreus. Muitas vezes e diversos modos, Deus falou outrora aos nossos pais através dos profetas, pelos profetas. Deus preparou, foi se tornando sempre mais próximo da sua humanidade. A um momento ele se apercebeu, e nós vimos isso no Advento, que não bastava enviar um ser humano, mas ele mesmo tinha que entrar na história da humanidade. E então, nesses dias que são os últimos, ele nos falou por meio do seu Filho. Últimos no sentido que é a plenitude, esses dias que tem a plenitude, em que Deus resolveu falar de um modo definitivo. Esse Filho é herdeiro de todas as coisas, pelo qual ele criou o universo. É esplendor da glória do Pai e expressão do seu ser. Ele é a manifestação do próprio Deus. Ele foi colocado tanto acima dos anjos que somente para ele se diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E ainda, todos os anjos devem adorá-lo. Na aclamação ao Evangelho de hoje, despontou o santo dia para nós. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. Nós escutamos na missa do dia do Natal o prólogo, a introdução do Evangelho de São João. Os outros evangelistas começam a narrar a vida de Jesus aqui na terra. João olha além, por isso é águia. E ele vai falar do verbo ainda que está no seio de Deus. No princípio era a palavra, ou o verbo, ou seja, no princípio, esta palavra que Deus falou outrora, como ouvimos na primeira leitura através dos profetas, era o verbo, a segunda pessoa, que agora vai se encarnar. E a palavra estava com Deus. Tudo foi feito por ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, falar do verbo, do Filho de Deus, é falar de vida, é falar de luz, é falar de paz. A palavra estava no mundo, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para os que eram seu, e os seus não a acolheram. Então, a rejeição que teve o Filho de Deus, que não foi acolhido, nem sequer pelo povo que era primeiro destinatário da sua obra salvífica. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebeu do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Ora, assim sendo, a primeira parte do prólogo nos fala dessa palavra que está junto a Deus. Agora a segunda parte anuncia, essa palavra veio, se fez carne. Assim, o verbo de Deus, Jesus, pode falar de Deus para a humanidade, mas também pode falar da humanidade com Deus. É Deus que se faz presente em meio aos homens, mas também é o ser humano que está junto de Deus. Finalmente, a comunicação entre Deus e a humanidade é estabelecida de um modo nunca antes acontecido. Uma só pessoa com duas naturezas, que é verdadeiramente Deus presente em meio aos homens, como é verdadeiramente o ser humano, o homem que está junto a Deus. O prólogo nos fala do testemunho de João, que nós ouvimos muitas vezes no tempo do Advento, para dizer assim, da plenitude do verbo, de sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, porque já antes disse que nós conhecemos graça e verdade através do verbo. A graça porque nós nada fizemos para merecer tal fato, que Deus se tornasse um de nós. É um dom gratuito, mas revela a verdade que, como o próprio Jesus vai dizer, que Ele é caminho, é verdade e vida. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que já está na intimidade do Pai, Ele nulo deu a conhecer. Queremos e podemos conhecer quem é Deus agora através do Deus encarnado. O Natal é para nós este grande dom.
Deus finalmente se revela na sua plenitude e nós podemos assim saber o que pensa Deus, como Deus age, como Deus sente, como é a fisionomia, o corpo de Deus. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Um feliz Natal do Senhor para você, para toda a sua família, para as suas comunidades, que de fato o Senhor que veio ao nosso encontro, encontre em cada um de nós um coração, uma pessoa aonde ele possa nascer e renascer constantemente. Feliz Natal do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.